Gente, e é sobre feminicídio que nós vamos continuar falando aqui no Brasil Gente DF. Uma mulher agredida pelo cunhado não resistiu aos ferimentos. Olha que covardia. Quem tem mais informações é a repórter Maria Paula de Andrade, que está ao vivo com o delegado Laércio Carvalho. Boa tarde, Maria Paula. Boa tarde, delegado. Me conta um pouco dessa história. O cara agrediu a mulher e a cunhada. Me conta um pouquinho dessa história. Boa tarde, Tony. Boa tarde para você que está em casa. Estou aqui em Sobradinho 2. O caso aconteceu em um bairro aqui próximo mesmo. Infelizmente, um homem de 40 anos atacou brutalmente a cunhada e a própria esposa utilizando uma barra de ferro. Inclusive, ele também acabou atingindo uma criança que era o enteado dele de apenas 6 anos de idade, né? Era, Tony, até então uma tentativa de duplo feminicídio, mas infelizmente a irmã faleceu nessa madrugada e o doutor vai trazer mais, né, doutor Laércio, mais informações sobre esse caso. Sim, uma boa tarde, Tony, uma boa tarde aos telespectadores. Esse é um caso gravíssimo que foi apurado por esta delegacia, que teve como um desfecho trágico a morte de uma das duas mulheres que acabou sendo atacada por esse indivíduo covarde. Essa senhora que veio a óbito era cunhada desse indivíduo agressor e a outra vítima era a própria companheira do agressor, sendo que ainda durante esse ataque que ele desferiu a essas duas senhoras, acabou atingindo também uma criança de apenas 6 anos que tentou intervir em favor da própria mãe e acabou também sendo agredida e sofrendo aí lesões corporais de natureza leve. Então, trata-se de um caso gravíssimo que preocupa a segurança pública em face até mesmo desses números recentes dessa modalidade criminosa. Doutor Laércio, a gente tem aplaudido sempre aqui o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal, que tem um trabalho incessante, um trabalho fantástico aí na redução da criminalidade, que a gente tem visto os números sendo reduzidos, mas esse crime do feminicídio, na verdade, os números estão aumentando. É um câncer na nossa sociedade, né, doutor Laércio? Com certeza, a sociedade tem que estar cada vez mais consciente de que não é possível mais continuar tolerando essas agressões, essa falta de respeito, essa forma agressiva como alguns indivíduos ainda insistem em tratar suas companheiras, suas namoradas, a pessoa que ele escolheu para dividir a vida. Então, a Polícia Civil trabalha de forma implacável para que, acontecendo esse tipo de delito, a resposta seja imediata, com a prisão do criminoso, para que sirva, assim, como meio pedagógico para desestimular outros casos. Agora, doutor Laércio, eu queria que você respondesse aí e mandasse uma mensagem também para os nossos telespectadores, porque a polícia tem feito um trabalho realmente gigantesco nessa área, mas assim, é necessário que a sociedade se engaje nisso e que possa fazer as denúncias para que a polícia apure, né, doutor Laércio? Com certeza, a grande maioria dos casos investigados pela polícia iniciam com uma denúncia, muitas vezes anônima, de um parente, de um vizinho, de alguém do meio social dessa vítima, que leva a polícia a atuar e, na maioria dos casos, prender ainda em situação de flagrante esse agressor. Eu agradeço então a sua participação. Agora, esse homem que agrediu e matou porque antes era tratado como uma tentativa de feminicídio. Agora se tornou feminicídio, né, doutor Laércio? É verdade, a ocorrência chegou para nós como uma dupla tentativa de feminicídio, já que as duas senhoras teriam sobrevivido ao ataque desse indivíduo covarde. Porém, nós lamentamos que alguns dias após o início da investigação, chegou a nós a notícia de que uma das vítimas, a cunhada do agressor, acabou falecendo no hospital de base por não resistir às agressões, às pancadas que sofreu na própria cabeça. É isso, infelizmente, vamos pedir para que Deus possa iluminar a família dessa jovem. Agora, doutor Laércio, por que é tão difícil para os homens cumprirem, muitas vezes, o distanciamento, as medidas protetivas que é definida na justiça? O que existe é uma cultura lamentável de machismo, de ignorância,
de achar que porque é companheiro da jovem, da senhora, pode agredir, pode desrespeitar e às vezes até ignoram o fato de que a justiça tem sido implacável na repressão a esse tipo de crime. Hoje, o simples descumprimento de uma medida protetiva deferida pela justiça já pode levar um indivíduo à prisão. Então, tem sido uma das causas de maior número de prisão no DF essa questão da Lei Maria da Penha e da violência contra as mulheres. Doutor Laércio, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que o senhor deixasse o número e para que as pessoas se sintam seguras em denunciar, todas essas mensagens, essas denúncias, elas podem ser anônimas, não é verdade? Com certeza, o telefone 197 da Polícia Civil e o 190 da Polícia Militar recebem diariamente centenas de denúncias anônimas, trabalha essas denúncias para constatar a veracidade delas e prende indivíduos seguidamente em face desse desrespeito à Lei Maria da Penha. Agora, muitas das vezes a mulher também não denuncia porque ela se sente intimidada, até por não ter para onde ir, né, doutor Laércio? Mas essas mulheres, ela têm uma proteção do Estado, não é verdade? É uma realidade que muitas mulheres se sentem ameaçadas ou pressionadas a não fazer as suas denúncias, muitas vezes pelo próprio criminoso que a intimidou. Mas nós trabalhamos na apuração dessas denúncias, independentemente, às vezes, até da própria vontade da mulher. Já chegamos em residências onde estava havendo uma violência doméstica, a mulher resistiu em vir à delegacia registrar a ocorrência, mas ainda assim, constatada a agressão, a polícia prende o indivíduo em flagrante e isso não depende da vontade da mulher. Exatamente. Olha, doutor Laércio, eu agradeço a sua participação, a sua explicação aqui para os nossos telespectadores. E você volta sempre que necessário, a nossa tela está sempre aberta para o senhor, viu, doutor Laércio? Muito obrigado. É um prazer falar com você, Tony Alves. Estamos aqui na 35ª, inteiramente à disposição da sua equipe. Muito obrigado. Maria Paula, muito obrigado pela sua reportagem, obrigado pelo seu link. Você volta amanhã no Brasil.